Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, quinta-feira do tempo do Natal, e juntos vamos celebrar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos nesse Evangelho Jesus fazendo uma autorrevelação de quem realmente Ele era. As pessoas ainda não haviam entendido quem era Jesus, quem era aquele homem que já operava milagres, multiplicava os pães. Vejam, as pessoas estavam ali todas admiradas com Jesus Cristo, e quando ele entra na sinagoga, no templo, na igreja daquela época, e como de costume, lhe entregam as escrituras para que ele fizesse, e a escritura era do profeta Isaías. E o profeta Isaías viveu há 700 anos aproximadamente antes de Cristo, e ele profetizava justamente a vinda desse Cristo, desse libertador, desse Deus que vem ao nosso encontro para nos salvar. E quando Jesus começa a ler o livro, ali eles vão perceber que Jesus estava cheio do Espírito Santo. No início vai dizer: Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. E mesmo Jesus sendo Deus, porque Jesus, enquanto encarnado, era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas ele abriu mão de toda a sua divindade para se fazer igual a nós, igual em tudo, menos o pecado. Mas o que nutria essa força do Espírito, essa intimidade que ele tinha, tudo o que ele ia fazer, ele rezava, então ele vivia uma vida de intimidade com Deus. Por isso o Espírito Santo estava repleto, por isso ele era cheio, repleto do Espírito Santo, como a palavra vai dizer. E ali, quando ele abre o livro, Jesus acha a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Jesus Cristo era repleto do Espírito Santo, e nós também precisamos clamar diariamente, ter uma vida íntima com o Espírito Santo, ter uma vida onde nós clamamos, pedimos o batismo diário do Espírito Santo para que inicialmente Ele nos converta, para que inicialmente Ele transforme a nossa vida, que nos guie, que nos ilumine, que nos conduza. Então nós precisamos sim, como Jesus, a exemplo de Jesus, sermos repletos do Espírito Santo. Mas por quê? Qual o motivo? Porque aqui, como a palavra vai dizer, por que nós temos que estar cheios da unção do Espírito? Para anunciar a boa nova aos pobres. E quem são os pobres? Não são só os miseráveis, não são só aqueles que estão marginalizados à margem da sociedade, não. Pobres são todos aqueles que não conhecem Jesus Cristo, porque esse é o nosso maior tesouro. Pobres são todos aqueles que não têm Deus no coração, esse é o maior pobre.
que não importa ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todas as riquezas, todos os bens, mas se não tiver o príncipe da paz no seu coração, de nada adianta. É sim um pobre, e pode ser aquela pessoa mais paupérrima que mora num casebre, mas se ela é repleta, se ela é cheia da unção do Espírito Santo, ela é uma pessoa rica, é uma pessoa que distribui o maior bem, o maior dom precioso que é Jesus Cristo, leva a boa nova a todas as pessoas. Então é isso, nós precisamos sim clamar o Espírito Santo, estar cheio da sua unção para levarmos a boa nova, para levarmos Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para as pessoas, para que também outros experimentem dessa graça. É isso. Daí continua Jesus Cristo, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. E quantas pessoas estão cativas, amarradas, nós vemos nos vícios, nas drogas, amarrada na pornografia, que tem destruído tantos lares, tantos relacionamentos, tantos casamentos. Quantas pessoas escravizadas nesse vício de madrugada. Quantas pessoas escravizadas, por quê? Porque não conhecem ainda Jesus Cristo, e outros ainda conhecem Jesus Cristo e continuam nessa prática, por quê? Porque ainda não estão cheios, não estão ungidos pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos revela do pecado. E é o Espírito Santo que precisa mostrar para cada um de nós que isso é um pecado que destrói a nossa afetividade, que destrói a nossa pureza, que nos afasta da graça de Deus. É um pecado, sim. Quantas pessoas perdidas no vício dos jogos, das jogatinas. Quantas pessoas viciadas, vai dizer aqui, presas, porque ele vem libertar os cativos. Quantas pessoas cativas nas redes sociais, postando tantas coisas em troca de um olhar, em troca de um like, em troca de um coraçãozinho, buscando, cativos, buscando muitas vezes talvez o olhar do pai, o olhar da mãe que não teve. E como que nós desprezamos o olhar de Deus, que é onipresente, está presente em todas as coisas, onisciente, conhece tudo, onipotente, sabe de tudo, o mais forte de todos. Toda vez que nós queremos buscar esses olhares, que nós olhemos para Jesus Cristo, nos entreguemos a Ele e falamos: sim, Senhor, o Senhor me vê. Sim, Senhor, o Senhor me ama, sou criado à Tua imagem e semelhança. Só esse olhar do Senhor Jesus Cristo já nos basta para nos libertar de tanta escravidão. Também estava cheio de unção. Para quê? Para libertar os cegos e recuperar a visão. E quantas pessoas hoje cegas nesse mundo, quantas pessoas com a escama que não permitem enxergar Jesus Cristo. Vemos hoje a igreja tão perseguida, os padres, os pastores, os próprios leigos que vivem uma vida na igreja, uma vida de serviço, uma vida de entrega, perseguidos, porque as pessoas estão cegas. Parece que o Senhor Jesus Cristo tem sido tirado, por isso que nós temos que estar cheios da unção, para termos a coragem de pregar o Evangelho oportuna e inoportunamente, para que o Senhor liberte tantos cegos e cativos, e para proclamar um ano da graça do Senhor, na certeza que agora nós vivemos não mais no tempo da lei, mas no tempo da graça, no tempo da misericórdia, no tempo do amor, porque é esse novo tempo que o Senhor traz para cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, que nessa leitura de hoje possamos, durante todo o dia, clamar, pedir a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo em nossas vidas, para que através desse Espírito em nós possamos levar Jesus Cristo, a boa nova, a libertação, a luz que dissipa as trevas, a cegueira, do medo, que as pessoas possam experimentar Jesus Cristo e serem libertas. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.